porque nós estamos iniciando a semana aqui de entrevistas e vamos conversar com o diretor-presidente do Detran, o Gerson, claro, a quem já agradeço a presença. No dia 20, presidente, foi lançado aí um sistema de vídeo monitoramento para o processo de primeira habilitação, adição e mudança de categoria nos automóveis das autoescolas cadastradas no Departamento Estadual de Trânsito. Como é que vai funcionar, como é que funciona isso e a importância desse sistema? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes daqui do Tribuna Livre, Carmen, Sérgio, Marquinhos. É uma satisfação mais uma vez você nos dar essa oportunidade de mostrar para a população aquilo que a gente vem trazendo de inovação. Na realidade, na última vez que eu estive aqui, já falei com vocês que a gente estava implementando algumas ações de inovação tecnológica, que é a utilização da tecnologia para poder, em benefício de um processo de formação de condutor. Na realidade, a gente faz um trabalho até a nível nacional e chega a discutir que todo esse processo de inovação, em alguns pontos, no que diz respeito à questão de segurança, talvez se nós tivéssemos um cidadão eticamente comprometido, nós não precisássemos ter um vídeo monitoramento dentro de um carro de uma autoescola, que na realidade esse equipamento, ele vem para você diminuir a possibilidade de fraude. Uhum. E só existe fraude porque nós temos um cidadão com a cultura ética que vocês duvidosa que vocês cansam de falar aqui, de chamar a atenção. Então o Detran, obedecendo às resoluções nacionais que são do CONTRAN, todo cidadão para a primeira habilitação, a partir do dia 20 deste mês, ele vai encontrar já um veículo, tanto na aula prática quanto no exame prático, um veículo com essa adaptação. É um equipamento que possibilita que o Detran faça um acompanhamento online, tanto da aula quanto do exame. Esse equipamento está dentro do veículo, tanto o instrutor ou o examinador quanto o condutor, na hora que ele vai passar pela aula ou pelo exame, ele tem lá a sua biometria, para evitar que uma pessoa faça o exame por outra, ele tem uma câmera que vai acompanhar todo aquela aula ou aquele exame, a telemetria que também faz com que o Detran acompanhe qual que é o percurso que foi feito com esse veículo, a hora que foi feito, o tempo que essa aula durou, ao mesmo tempo que isso é registrado online. Qualquer falha que o condutor teve, ou que o examinador, o examinado teve durante aquele período, ele é acompanhado. Então, até que os fraudadores achem uma forma de burlar o sistema, é um sistema que vem para completar a fase do processo de formação de condutor que nós temos. O Detran do Mato Grosso do Sul já tem um dos melhores sistemas nacionais, em todas as etapas, desde a avaliação psicológica, a avaliação médica. Hoje você chega para fazer o exame médico, coletada a sua biometria, você faz o exame, e o exame já é online, na hora que o médico termina, já tem lá no sistema do Detran. A aula teórica e o exame teórico, ele já tem esse monitoramento, a aula do simulador já é monitorada. Então agora nós completamos todas as fases de aulas e exames no Detran, usando o processo de inovação tecnológica para garantir a segurança e garantir uma melhor formação do nosso condutor. E esse custo, né? Porque tem um custo. Esse custo ele vai repassado para quem vai tirar aí a primeira habilitação ou que vai mudar aí a categoria? Na realidade, nós passamos por todo um processo de negociação com as autoescolas, que essa obrigação ela vem do CONTRAN, mas uma obrigação direto para as autoescolas que são credenciadas do Detran. Uhum. Então a gente fez um trabalho até diminuindo alguma exigência em outras questões para poder fazer com que eles absorvessem esse custo sem repassar. Até porque já no ano passado nós tivemos um aumento do número de aulas práticas, que era 20, passou a 25, passou a exigência de aula noturna, exigência de simulador, então você teve um acréscimo para retirar a habilitação. Agora, esse novo custo, a gente fez um trabalho e as autoescolas estão absorvendo esse custo sem repassar para os condutores. Nós também passamos aí pelo Maio Amarelo, não é, presidente Gerson? Claro. E claro que nós sabemos do trabalho, e não é só do Detran, é uma parceria que existe
Mas como é que foi esse Maio Amarelo do ano de 2017, principalmente no interior? E claro, vamos falar também da capital. A gente está conseguindo diminuir o número de acidentes e de vítimas fatais? Nós tivemos um comprometimento, a gente costuma falar que é um comprometimento da sociedade. Quando a gente consegue envolver a sociedade, aí, os meios de comunicação, empresas, as organizações sociais, a gente percebe que consegue chegar na ponta, na educação, nas escolas. Então, o Maio Amarelo, nós tivemos um alcance bastante significativo, tivemos números, principalmente nas rodovias, de diminuição de acidente, mas ainda é trágica a situação. Nós gastamos bilhões de dólares, bilhões por ano, se você levar em consideração as vítimas fatais, os acidentes, o custo hospital, o custo Brasil com o acidente de trânsito. Então, é um assunto que a gente tem que fazer esse investimento, é a formação do condutor, especialmente, mesmo agora, o impacto do aumento do combustível, o cidadão ele vai fazer a opção pela moto, que consome menos, e é onde o acidente acontece mais. E nós temos aí um histórico de que os acidentes fatais com moto, maioria com moto, mais de 60%, e mais de 50% dos acidentes com moto, as pessoas estão sem habilitação. Quando passa por um processo de formação, que tira a carteira de habilitação, a pessoa toma mais cuidado. Ela sabe do perigo que tem pilotar uma moto aí nas nossas rodovias e na nossa cidade. Presidente, Mato Grosso do Sul tem pelo menos 4 ou 5 cidades que já o trânsito urbano já preocupa. Pelo menos 4 ou 5, sei lá. Eu conto 4 ou 5. Como é que são feitas essas campanhas? O Maio Amarelo, feito em Campo Grande e em outra cidade do estado também? Não, o Maio Amarelo, na realidade, nós não fizemos só em 4 ou 5, não. Nós conseguimos atingir todos os 79 municípios. E eu falo, Sérgio, não é o Detran. Graças ao envolvimento, nós tivemos todos os municípios, através da Secretaria de Educação, as autoescolas, o pessoal que é envolvido diretamente com o Detran, os despachantes. Nós tivemos aí as igrejas, tanto evangélica quanto católica, a gente conseguiu trabalhar junto às igrejas. Nós tivemos aí vários municípios e municípios pequenos que o padre, no intervalo da missa lá, nos ajudou, distribuiu material. E conseguimos chegar a levantar a atenção para essa questão do acidente de trânsito. É lógico que nós, especialmente nos grandes municípios, a gente tem uma preocupação maior. No caso de Mato Grosso do Sul, 3 Lagoas, que o crescimento do número de automóveis, o tráfego de caminhões, ele aumentou demais e a gente teve um trabalho implementado nessas regiões. Mas o movimento, o Maio Amarelo, teve um compromisso, um envolvimento da sociedade e nós conseguimos. Até hoje a gente anda nas ruas e a gente percebe os adesivos nos carros, a gente chega num posto de combustível em algumas cidades do interior, há pouco tempo passando por Água Clara, num posto de combustível tinha lá um material produzido pelo Rotary Club, chamando a atenção para o trânsito. A gente percebe nas mídias das revendedoras de automóveis chamando a atenção para a questão do trânsito. Isso é um trabalho de envolvimento da sociedade. Bem, eu estou recebendo aqui um WhatsApp, presidente, de um ouvinte, ele dizendo o seguinte: Marquinhos, falando em CNH, valor de mudança de categoria também deu um salto, categoria AB para C, valor em torno de R$3.000. Pergunto por que desse valor. Houve mesmo essa mudança, esse valor, e aí ele fala em R$3.000, um valor bastante alto, né? Não, eu gostaria até de passar o contato, que não conheço. O que teve de mudança de valor é a exigência para a categoria profissional e para piloto de caminhão e tal, é o exame toxicológico. No processo de renovação só de habilitação, ele não custa isso, e na renovação foi a primeira renovação que a gente fez. Hoje é até pouco utilizado ainda, mas você faz uma renovação de habilitação praticamente sem precisar ir no Detran. Você faz tudo pela internet, emite a sua guia, marca, faz o agendamento, aí você vai só fazer o exame médico
médico e não gasta mais do que 15 minutos numa agência para você fazer isso. Essa informação desse aumento, realmente, se tem alguém cobrando isso, não chegou no Detran, a pessoa pode entrar em contato conosco que nós vamos verificar. Não há para esse tipo de coisa. O único aumento significativo que teve foi na questão do exame toxicológico. O senhor falou agora aí com relação a pessoa só vai ao Detran para fazer o exame médico, o restante pode ser feito hoje online, ou você posso utilizar a página do Detran para marcar, guia, pagar. Como é que é na feito? realidade, nós lançamos ano passado, a gente chama de CNH Ágil. Você vai no site do Detran, lá tem o passo a passo, e é simples, qualquer pessoa pode entrar através da internet, ela vai conseguir entrar, fazer o agendamento, conferir os seus dados e fazer o agendamento para ir fazer o exame médico, chama CNH Ágil. Abriu lá, já tem a bandeira da CNH Ágil, e ela vai poder agendar o horário que ela quer ir no médico, e comparecendo 15 minutos antes, ela vai tirar... É um processo totalmente simplificado. Ela vai lá, faz o seu exame médico e depois só retira a sua habilitação, podendo fazer isso tudo pela internet. Bem, nós sabemos hoje da situação que se encontra o país financeira, e claro, dos municípios não é diferente. Como é que o Detran está com as parcerias com os municípios? Porque a gente fala, olha, o trânsito é importante você tomar cuidado, tal, mas o trânsito também ele precisa, não é, de uma faixa de pedestre, ele precisa aí de placas indicativas. Hoje o Detran ele também auxilia esses municípios com esse trabalho? Nós temos feito um trabalho bastante intensivo, justamente com a consciência de que cada sinalização, fiscalização que a gente faz, a gente diminuindo um acidente, a gente diminui o custo público desse trabalho. Então, a gente tem feito parcerias aí, são mais de 30 municípios que já receberam parceria do Detran. O exemplo é Campo Grande, o governo do estado. As duas obras mais significativas do trânsito de Campo Grande hoje são obras que recebem investimento do governo, que é o caso da rotatória da Mato Grosso, que vocês vão poder observar a melhoria naquela região, e a Euler de Azevedo, que em breve o governo vai estar entregando, que é uma obra impactante para uma região. Então isso está sendo feito em todos os municípios. O governo tem feito obras diretamente dentro das vias, já sinalizando, e essa parceria com os municípios para poder possibilitar um trânsito mais seguro para a população. E claro que quando a gente fala em trânsito mais seguro, o Detran, mesmo com esse trabalho que sempre é realizado, não só aqui em Campo Grande, mas também no interior, mas a gente precisa da parceria do condutor, não é mesmo? Ou seja, ele precisa estar atento e respeitar as leis de trânsito. E o Detran, ele sempre faz pesquisa. Hoje nós estamos conseguindo diminuir o condutor, ele está respeitando mais as leis de trânsito? Nós tivemos, a gente consegue, com o trabalho da coisa, consegue medir uma melhoria, mas é uma melhoria que é muito pequena diante daquilo que a gente espera. De fato, a mudança de comportamento é essencial. Os maiores problemas do acidente de trânsito, e o tema do Maio Amarelo esse ano foi essa questão da mudança, que a escolha faz a diferença. Ainda o nosso grande problema, e principalmente nos grandes centros, é a questão da atenção. É a pessoa que atende o celular que está dirigindo, é a pessoa que ultrapassa os limites. Nós não temos rodovias duplicadas, mesmo assim, que dê para a pessoa utilizar uma velocidade acima do limite e com segurança. Então nós temos o limite da velocidade, é a questão da atenção, principalmente o uso do celular e o bebê dirigir. Nós estamos fazendo um trabalho bastante intenso, e aí com a parceria dos municípios que tem a sua fiscalização, com a parceria da Polícia Militar, que é nosso principal agente fiscalizador, atuando na questão da lei seca. Se você prestar atenção, o pessoal ainda reclama da blitz e tal, mas na semana passada todas as blitz que tiveram, especialmente, ela melhora a segurança e evita acidente. Nós tivemos casos de 20 ou 30 motos apreendidas, 50% a 60% das motos apreendidas, o condutor estava sem habilitação. E aí, quando a gente leva essa pesquisa para a Polícia Militar,
grande parte dessas blitz que apreende motos, pessoas que tinham passagem pela polícia, e porque também os pequenos furtos, os roubos que acontecem, as pessoas também estão motorizadas. Quando você faz uma blitz, que você tira uma pessoa dessa circulação, um veículo de circulação que está irregular, você está melhorando a segurança da cidade. O senhor falou aí a respeito do beber e dirigir. As pessoas ainda continuam naquela, não, tomei 2 copos de cerveja, tomei só uma garrafinha, não tem problema não, vou sair, tô bem, tô tranquilo. Eu me conheço. Eu dirijo bem. Você sabe que tem gente que fala que duas latinhas aqui vai... Tem gente que fala assim, eu fico mais alerta depois que eu bebo. Eu tomo mais cuidado, eu tiro até o pé do acelerador, se eu vou a 60 por hora, depois que eu bebo é 40 por hora, não tem problema nenhum. As pessoas ainda continuam bebendo e dirigindo. Infelizmente, quando você faz a blitz no final de semana, e o pessoal da polícia tem agido, inclusive nesses lugares que tem festas e tal, tem mais pessoas sendo apreendidas utilizando bebida alcoólica. E a gente vê, Marcos, há poucos dias nós vimos aí a moda do WhatsApp, né? Uma pessoa questionando que hoje no Brasil a pessoa bebe um copo de cerveja, chupa um bombom, já vai presa, já paga a multa. Então, a pessoa, em vez de colaborar, que isso é uma ação que vem fazer o bem, é a sua família, é você que pode estar uma hora dirigindo, alguém da sua família, e vir alguém que bebeu, que está fazendo essa defesa, e colocar em risco a sua família. Então, a gente intensifica, nós temos... não temos medo de fazer esse enfrentamento, e o trabalho que a gente faz junto à polícia é que realmente faça blitz, e se beber e dirigir, a pessoa vai responder processo e vai ter problema aí de cassação, de poder ter que ficar sem dirigir, né? Bem, nós estamos conversando com o Gerson Claro, ele que é o diretor-presidente do Detran, falou aí a respeito das motos, não é? E uma outra situação também que acontece muito via WhatsApp, as pessoas avisando, olha, hoje tem blitz aqui na rua tal, e aí ele precisa lembrar que nesse momento, de repente, ele está deixando que a polícia militar, ela tire de circulação um ladrão, porque é o que nós falamos, né? As pessoas utilizam aí, a maioria, pelo menos quando você fala no horário da polícia aí, que muitos estão utilizando moto para roubo, furto. Então você pode, neste momento, ao avisar de uma blitz, além de não colaborar em nada, também fazer com que a polícia não tire de circulação esses bandidos, não é? E na realidade não é só isso, né? Você é a próxima vítima. De repente você avisou ali, a pessoa desviou lá na outra, a pessoa que bebeu lá na outra curva, você pode encontrar com essa pessoa, um filho seu, uma pessoa da sua família. Então, aquela questão ética que a gente falou no começo do processo de formação. Nós buscamos fazer esse trabalho, levar essas palestras em universidades e escolas, e chamando a atenção das pessoas que, na realidade, a obrigação do Estado, quando faz isso, faz utilizando a lei em benefício de todos. Então, quando o Estado impõe essas sanções, quando tira de circulação pessoas que estão com isso, é porque está fazendo isso em benefício da maioria. E, infelizmente, o comportamento do nosso condutor, ele é muito ruim, deixa a desejar ainda, e nós precisamos atuar, intensificar essas ações para tirar de circulação a pessoa que bebe e dirige. Bem, nós estamos aí na semana, não é? Que dia 27 aí, o dia do despachante. O Detran ele tem alguma novidade para esses profissionais, algum trabalho realizado? Porque, claro, é o que você acabou de falar, nós estamos aí com o Centro de Formação de Condutores, precisa da parceria, é importante, e com relação aos despachantes? Nós temos um bom relacionamento com a categoria dos despachantes, que tem conselho regional aqui no estado, tem um sindicato atuante. Nós já tivemos aqui um trabalho de virtualização de processo totalmente voltado para o despachante, que pode hoje, no veículo novo,
acessar o sistema e preparar toda a questão da documentação dele e só aí te retirar o documento do Detran, fazer tudo isso. A gente trabalha para ter um processo totalmente online. Estamos também trabalhando, inclusive semana passada saiu um decreto, na mesma linha daquilo que a gente já vem trabalhando no Estado, tem um decreto federal na questão da exigência de autenticação de documento, a exigência. É lógico que a gente toma um cuidado, porque junto com isso, nós vimos hoje uma matéria falando de diplomas falsos. Então, para a questão, a gente lida com mais de 1,5 milhão de usuários que são proprietários de veículos e uma transferência de um veículo, uma placa de um veículo, uma pessoa que adquire um veículo tem que ter a segurança de que o Detran está proporcionando a segurança, que não está comprando um veículo cabrito, que a gente chama assim, né? E assim também o veículo novo pode. Então, com os despachantes, dentro dessa parceria, nós estamos implementando esse trabalho, melhorando o sistema da utilização de procuração, eles como profissionais habilitados e que atuam diretamente junto ao Detran. E a gente tem um bom histórico. No Mato Grosso do Sul, a semana passada eu fui perguntado sobre fraude em habilitação. Vez por outra a gente escuta dizer de uma habilitação fraudada, mas é importante chamar a atenção que essa habilitação fraudada, ela é uma habilitação, normalmente, especialmente aqui no Estado, não é uma habilitação que foi produzida num processo de fraude pelo Detran, é uma habilitação que foi produzida legalmente e alguém faz um processo de lavagem a partir de uma habilitação real, uma habilitação quente, vamos dizer assim, e ela falsifica lá no quintal da sua casa. Mas no processo de habilitação, de documentação, nós não temos histórico. E assim como também de placa clonada. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos um processo, eu não vou dizer perfeito, porque perfeito a gente tem que perseguir a perfeição. Mas dos estados, principalmente e na região de fronteira e nas divisas, o Mato Grosso do Sul não tem histórico praticamente de clonagem de placa, o que garante uma segurança para os nossos usuários e para os proprietários de veículos. São 8h mais 1 minuto, nós estamos conversando com o diretor-presidente do Detran, Gerson Claro. Eu recebo aqui um WhatsApp de um ouvinte, do Henrique Alexandre, ele pergunta o seguinte: bom dia, Tribuna Livre, ouço boatos que documentação de veículos atrasados pode ser parcelado diretamente com o Detran. Essa informação é verídica? Pois muitas vezes as pessoas estão avisando das blitz por esse motivo. Não seria melhor facilitar para a pessoa regularizar? Eu acho que ele fala aqui do IPVA, mas também tem aí, não é, o licenciamento. Hoje, existe alguma possibilidade, presidente, de parcelamento? Não, o próprio Detran ele é impedido de fazer esse parcelamento, especialmente porque o sistema de multas, que o grande problema de documento, muita gente fala do licenciamento. Não é o licenciamento que deixa o documento caro. O grande problema do documento ainda vem um custo do IPVA e vem multas que a pessoa pode ter recebido. E essas multas, já teve até ações judiciais, elas foram proibidas de ser parceladas, isso a nível nacional. Existe um trabalho, a gente está trabalhando para ver, para possibilitar isso, mas não é possível. O que tem hoje de parcelamento são, numa parceria até com despachantes que conseguem quitar o documento e parcelar direto para o cidadão. Mas o próprio Detran, eu acho interessante, é uma coisa que seria bom até para poder melhorar e deixar mais em dia. Mas que é proibido por lei. Mas é proibido, hoje nós não podemos fazer. Até, inclusive com decisões judiciais de outros tempos, no Mato Grosso do Sul, que teve parcelamento de multa, considerado ilegal. Agora, com relação ao IPVA, hoje ele sai, parece-me que pode ser pago em até 5 vezes, não é? O IPVA pode ser parcelado, inclusive IPVA atrasado, é possível ter parcelamento ainda hoje. Mas aí não é aí não é com o Detran, não é? Na realidade, o Detran ele faz o controle do IPVA, mas o IPVA é a Secretaria Estadual de Fazenda. São 8h16 na capital do Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando com o Gerson Claro, diretor-presidente do Detran, e é sempre importante a gente falar sobre o trânsito. Hoje, quantos veículos nós temos, não é, cadastrados aqui no nosso estado? Porque as pessoas falam, puxa vida, no interior do estado é mais tranquilo dirigir. Nem sempre é assim, não é? Se fala que é tranquilo. E quando se falava aí a respeito da utilização do cinto de segurança, né, as pessoas falavam, não, no interior não é necessário. Hoje, essa lei é para todo o Brasil e diminuiu muito o número de acidentes no interior por causa da lei, não é, presidente?
a gente pode falar que pegou, né? O cinto de segurança é uma coisa que pegou e a segurança dele, questionar, tem gente que, há ainda pessoas que questionam até hoje a utilização, a questão de segurança, mas é inquestionável, o cinto de segurança é item obrigatório e pegou. Hoje em todos os municípios do estado, e a polícia faz esse trabalho, e nós temos hoje, Marcos, nós estamos próximos de 1,5 milhão de veículos, sendo aproximadamente 400 mil, quase 400 mil motocicletas. Então isso chama atenção, o crescente aumento do número de motocicletas. E isso impacta, são aproximadamente 1,5 milhão de veículos e 1.100.000 condutores. Nós temos menos condutores do que veículos. E aí, essa mudança que a gente está fazendo, essa inovação tecnológica, a gente observa a necessidade dela pelo número de pessoas que passam pelo Detran. Nós tivemos somente em 2017 mais de 240 mil exames já realizados. Mais de 240 mil passaram pelo Detran para fazer algum tipo de exame, ou psicológico, ou o exame médico, ou o exame teórico, ou o exame prático. E todas essas pessoas recebem, de uma forma ou de outra, orientação para como se comportar com relação ao trânsito. Bem, voltando um pouquinho com relação à habilitação, né, a gente sempre tem estatística que a maioria dos acidentes acontece com motociclistas, né, com as motos. E aí já houve essa mudança agora aí para tirar a habilitação do centro dos condutores aí, às autoescolas, com relação aos veículos. Com relação à moto, é possível alguma mudança também para melhorar essa fiscalização? Existe estudo já, por exemplo, nós não temos o simulador aqui ainda da moto, não está em operação, mas existe para isso. A moto, por exemplo, não tem a câmera, porque não tem, mas nós acompanhamos o exame, porque são feitos dentro das nossas pistas e tal. Você pega a dificuldade que você imagina um instrutor dando aula para um motociclista no trânsito. O cara não quer, é diferente de um carro tá no trânsito, a segurança, você como instrutor sentar atrás e orientar a pessoa a pilotar. Então nós temos as pistas e a gente procura trabalhar pedagogicamente junto às autoescolas, junto aos instrutores, com cursos periódicos, para poder melhorar esse processo de formação. Mas ainda nós precisamos trabalhar nisso muito ainda. Então, com relação às aulas práticas com moto, é só no pátio do Detran? A aula sim, mas a biometria já o instrutor já tem a biometria, já tem equipamentos, mas não tem a câmera como tem no outro. Tem o acompanhamento quando está na pista da autoescola, quando está na pista do Detran, também tem o acompanhamento pelas câmeras que são na pista toda, né? Mas não é individual por telemetria como é no veículo ainda. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre mais uma vez, falando a respeito do trânsito, muito importante. Eu acho que as pessoas que nos ouvem também vê a importância disso, mas não olha, foi muito legal a entrevista, foi muito importante, mas você continuar com esses mesmos comportamento. Com o mesmo comportamento, não mudar. Apesar que a gente percebe também que hoje... e aí teve um ouvinte que falou, puxa, mas a respeito das lombadas. Tem lombadas em Campo Grande que não estão em funcionamento, mas mesmo assim hoje você percebe que mesmo ela não funcionando, o motorista diminui a velocidade, ele passa ali a 30, 40 km, dependendo da velocidade que é a lombada eletrônica, que as pessoas também estão aprendendo a respeitar mais. Quando se começou a falar a respeito a pessoa levantar a mão ou o carro parar na faixa de pedestre, né? Foi uma dificuldade no começo. Hoje as pessoas já respeitam mais, apesar que é necessário, aí lembrar ao motorista que é necessário, principalmente perto dessas faixas de pedestre aí, que você tenha bastante atenção, porque às vezes o motorista da frente você está ali desatento, acontece um acidente, mas já mudou muito, não é, o comportamento? Comportamento, né? Nós tivemos um questionamento há pouco tempo, nós tivemos a lei que obriga você nas rodovias usar o farol aceso. Aí o questionamento de alguns usuários, de novo pelas redes sociais, é de que essa lei só foi criada para aumentar a arrecadação, porque com farol ligado, aí o radar pega o veículo. Quer dizer, é totalmente fora de propósito, porque a preocupação sua tem que ser andar no limite da velocidade. Não é de um sistema para poder impedir que o radar
pega. E o que você falou é correto. Nos locais que são instaladas as lombadas eletrônicas, você pode ter histórico de acidente. Você instalou a lombada eletrônica, você diminui radicalmente o acidente naquela região. Infelizmente, e as pessoas têm uma visão equivocada de que a lombada eletrônica o Estado coloca para poder melhorar a arrecadação. Nós temos números de que o equipamento é um equipamento caro por faixa e que a multa que tem ali ela não se paga. Porém, efetivamente, ele tem efetividade, porque o acidente diminui. Então, Campo Grande, eu penso que logo o equipamento eletrônico é uma coisa sem volta. Se você for ver os estados que melhoraram, São Paulo investiu muito no controle e no monitoramento. Hoje, nós já temos cidades que estão multando, a partir de parar no semáforo, pessoa que está utilizando o celular. Já é possível, a lei já permite hoje que um sistema monitorado, se você estiver falando ao celular, você já pode ser multado através do equipamento eletrônico. Eu vejo que assim, que tem que investir no equipamento eletrônico para poder forçar essa mudança do comportamento da sociedade. Né? Tecnologia. Conversamos aí com o diretor-presidente do Detran, o Gerson Claro, a quem agradeço mais uma vez a participação aqui no programa Tribuna Livre. Eu que agradeço, obrigado Carmen, o Sérgio que não está aqui mais, Marquinhos, a todos os ouvintes. É sempre bom a gente poder vir aqui esclarecer a população e trazer essas questões de inovações que vêm para melhorar o processo de formação de condutor e melhorar o trânsito do nosso querido Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a todos.